Tamo junto aí, galera. Saudações a todos, paz do Criador para todos. Desde já eu peço que dê aquela moral, dê aquele likezinho, se inscreve no canal, faça os comentários, divulgue aí, para que o nosso canal aí possa crescer. Então, senhores, dando continuidade aqui sobre neoliberalismo, que é o modelo econômico em qual estamos inseridos, eu venho aí falando aí nos últimos vídeos, só você aí voltar para trás aí, ver o que eu venho falando, né? E no princípio do debate que esse governo atual ele tenta trazer, né, para a sociedade como um todo, né? Essa questão da inflação alta para controle de juros alto, né? Tem o próprio presidente do Banco Central, ele tem se posicionado, tentando defender essa visão, né? Essa doutrina, esse dogma, né, que ele acredita. Enfim, ele vai ter os argumentos, né? Vai ter as correlações, né? Vai correlacionar a realidade de outros países, enfim. E o fato é que o Brasil não vive isso, né? Isso eu falo em outros vídeos, ele não vive isso agora. Isso ele vem aí há mais de 30 anos defendendo esse dogma aí de que você elevando os juros, né? Você consegue controlar a inflação porque a inflação é de demanda. O Brasil é um país, de fato, traumatizado com inflação da década de 80, com a hiperinflação, a gente entra ali na década de 90 ainda, né? E o Plano Real vem, de fato, com a estabilização econômica, o controle da inflação, mas a um custo que nós estamos pagando aí até hoje e que, de fato, tem impacto, sim, na vida da população. Então, o sentido do vídeo é isso, é você entender que isso que nós estamos abordando aqui tem impacto, sim, na sua vida. Entendeu? Que impacto seria esse? O endividamento do Estado, né? Enfim, a desindustrialização, o baixo crescimento, o desemprego, tudo isso é o preço aí que, de fato, você está vivenciando aí devido a essa medida que foi a estabilização da moeda, né? O Plano Real. Sobre o endividamento do Estado, eu até expliquei isso no último vídeo, né? Falando, né, que o Estado perde a sua capacidade de investimento na população. Vem atrelado isso a dogmas neoliberais, dizendo que o Estado não pode gastar, austeridade fiscal, rigor fiscal, enfim, privatizações e por aí vai. E por quê? Porque a prioridade do Estado passa a ser honrar a dívida pública, que aí consome metade do orçamento. O Estado ele passa a não ter poder de investimento, seja em educação, seja em moradia, seja em infraestrutura, em industrialização, em segurança pública enfim, e por aí vai, em ferrovias, rodovias, portos, aeroportos. Então, o Estado ele passa a perder o seu poder de investimento, o Brasil muito aquém do que de fato poderia, e a gente evidencia isso aí nos grandes centros, por exemplo, a questão do crescimento de outros poderes, que não é o poder do Estado, que nós chamamos de poderes paralelos, que passa a ter um impacto sim na vida da população, né? Enfim, grandes forças paralelas que detêm capital financeiro, capital territorial, capital político e por aí vai, senhores. Então, isso tudo é reflexo, sim, de um modelo econômico, de fato, que tem construído uma sociedade caótica. Isso eu venho falando nos últimos vídeos e defendido aí amplamente pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Essa política aí de juros altos, né? Então, a gente tem que entender, tem que partir de um princípio assim, vamos ser honestos intelectuais aqui, não vamos ser desonestos intelectual. Se foca tanto em o controle da inflação através da política de juros altos. Isso, senhores,
não constrói um ambiente econômico favorável. Pode construir para um grupo, não para a sociedade como um todo. Entende? A gente aqui está visualizando a sociedade como um todo, não um grupo de rentistas, um grupo da galera do capital financeiro. A gente está aqui visualizando a sociedade como um todo. Então, para você ter um ambiente econômico favorável, você tem que ter controle da inflação, queda de juros, eles fazem o contrário, elevam os juros, aumento do consumo. 65% do PIB do Brasil é consumo das famílias. Então, se você eleva os juros, isso tem impacto sim no consumo, porque as pessoas passam a ficar endividadas, dado que os juros é muito alto. Endividando-se, e estudos apontam para isso, tá? Ano passado saiu um estudo mostrando que 80% das famílias estão aí endividadas você mesmo pode verificar isso, né? Pessoas aí endividadas nos juros abusivos do cartão de crédito, que é o maior do mundo, se não muito me engano, acho que está na casa de mais de 400% ao ano. Uma coisa assim, surreal, entendeu? E isso tem, sim, impacto no motor da economia, que é o consumo das famílias. Consequentemente, isso vai ter impacto, sim, nas contratações, nas empresas, nos empregos, nos salários, porque se você reduz o consumo, se você diminui a capacidade de consumo da população, logo as empresas vão lucrar menos. Logo as empresas vão se ver na obrigação de demitir o seu quadro de funcionários, né? De repente, se ele tem um número, ele vai cortar metade daquele número e trabalhar com metade. Aí é mais gente desempregada. Então, você percebe o quanto esse neoliberalismo ele tem um impacto direto na sua vida, entendeu? Seja através do que eu falei do endividamento do Estado. O Estado ele não consegue arcar com as suas obrigações de políticas públicas. Aí vai permitir grupos, poderes paralelos se crescerem, se fortalecerem, e aí vai ter impacto sim na sua vida, seja através do endividamento das famílias, afetando o nosso PIB e, consequentemente, as empresas e os empregos. Enfim, de fato a gente vai ter um ambiente aí no país caótico. Então eu falei que num ambiente econômico favorável você tem que ter controle de inflação, queda de juros, aumento do consumo, maior disponibilidade de crédito, não apenas aí um cartel de bancos, né, e de empresas de crédito, mas ter um ambiente mais concorrencial, não apenas 5 bancos, né? Nos Estados Unidos você tem mais de 5.000 bancos. Olha a diferença. Aqui no Brasil a gente tem basicamente 5 bancos que controlam 80% aí do mercado. E melhora no grau de preparo dos nossos empreendedores. Aí sim a gente tem um ambiente econômico favorável. Mas não é o que se desenha. O que se desenha aqui nos últimos 30 anos no Brasil é essa ideia que juros altos controla-se a inflação. E aí, senhores, dentro desse cenário que nós vivemos aí, dos últimos 30 anos, a qual esse modelo econômico tem moldado o Brasil de hoje, tem pessoas que defendem, né? Defendem, criam argumentos, enfim. E sem voltar lá nos clássicos liberais, nos clássicos economistas. E quando nós falamos de economia, que nós precisamos entender que a economia ela nasce da filosofia moral. É impossível você ler um livro Riqueza das Nações, né, sem o entendimento que o Adam Smith ele era um filósofo moral, entende? Então você vai ver que os filósofos, os economistas clássicos, como Adam Smith, David Ricardo e outros, eles têm uma conexão total com a filosofia. Hoje é uma visão assim distorcida, porque eles dizem que o entendimento de economia tem que partir de pressupostos do consenso de Washington, e só. Ou do que dizem as nossas elites brasileiras, e só. Entendeu? Eles não levam em conta, por exemplo, os clássicos liberais. O Brasil, até mesmo na sua política, ele é um país liberal, sim, né? Porque nós temos essa realidade do Estado laico, né? Que é uma realidade que vem dos liberais. Nós temos uma república tripartite, né? Que também é uma visão liberal, enfim. E
eu recomendaria os que se dizem liberais, por exemplo, visitar ou revisitar o primeiro tratado do governo civil de John Locke, Riqueza das Nações, do Adam Smith. Ler o Kant, enfim, ler os clássicos liberais e parar de falar bobagens, né? Porque hoje as pessoas querem partir da economia para a sociedade, quando na verdade você vai ver os clássicos liberais partir da sociedade para a economia. A economia, ela de fato, ela ter uma participação, né, de todos, inclusive o John Locke, né, considerado aí, conceituado como pai do liberalismo, ele fala de contrato social, né? E a gente vê os neoliberais hoje loucos, né, demonizando o Estado de todas as formas e pregando o tempo todo Estado mínimo para a população, porque para as elites ricas não é Estado mínimo. Você vê o governo aí injetando bilhões e bilhões no plano safra do agronegócio, ou grandes bilionários aí têm dívida com os bancos públicos, grandes varejistas têm dívida com bancos públicos, usufrui do BNDES. Então é Estado mínimo para investir na população, mas não para as elites ricas, né, senhores? Então a gente precisa parar de falar bobagem, né, senhores? Mas tem pessoas que a cosmovisão dela, a visão de mundo que ela tem, parte de pressupostos materialistas, individualistas e pragmatistas. Então ela vai sempre falar assim, não, a vida melhorou. Por quê? Porque eu financiei um carro para pagar, sei lá, em 60 vezes, eu tenho o carro zero financiado. Então a vida melhorou. Eu financiei um computador, pagando 2 computadores nos juros abusivos do cartão de crédito. A vida melhorou, porque eu tenho a geladeira do último tipo financiado, pagando juros no cartão de crédito. A vida melhorou. Quer dizer, a visão puramente materialista. De quem é cristão, né? Dizem que o Brasil é o país com mais de 80% da população cristã. Vai ver o que Jesus fala do materialismo. Vai ver lá o que ele ensina. Ele fala que se queres ser perfeito, falando para um jovem rico, vende tudo o que tens, doa aos pobres, me segue que terás um tesouro no céu. Estou mandando ninguém vender tudo o que tem. Só estou falando qual era o conceito de Jesus em relação... E a gente vive numa sociedade brasileira completamente materialista, em que a pessoa não está preocupada com o social, com o entorno, com os fracos e vulneráveis sociais. Elas não entendem que o problema hoje, que não é de ninguém, amanhã pode ser de todo mundo. Amanhã passa a ser de todo mundo. É o problema clássico aqui do Rio de Janeiro. Enquanto a violência estava nas favelas e nas periferias, o Rio de Janeiro não tinha essa pecha de estado do crime organizado, estado super violento, estado do banditismo. Só foi ter essa pecha quando começou a atingir os bairros nobres. Entende, senhores? E os próprios liberais, a clássica frase do Adam Smith, nenhuma nação pode florescer e ser feliz enquanto a maior parte for composta de pobres e miseráveis. Então tem pessoas que partem desse pressuposto materialista, individualista. Ó, eu tô me dando bem, eu tô lucrando, ó, eu tô no mercado financeiro, que se dane se o país tá assustado, tá endividado, não tá investindo em educação, em industrialização, em infraestrutura, em portos, aeroportos. Eu não quero saber se tem pessoas famintas debaixo da ponte, se tem pessoas comendo no lixão. Eu não tô nem aí. Eu estou lucrando no mercado financeiro. Eu amo o neoliberalismo, o capitalismo financeiro, eu amo. Isso é uma cosmovisão individualista. Individualista. E aí também já inclui também a questão do darwinismo social, porque passa a ser a lei do mais forte, a lei de quem tem mais dinheiro, a lei de quem tem mais armas. E para finalizar, a visão pragmatista, que é eu venci na vida, eu tive resultados, o resultadismo, né? O resultadismo. Aí, para você, em nome do resultadismo, você faz de tudo, incluindo coisas que vai, de fato, atropelar a moral. Os bons costumes, a ética, o respeito ao próximo, a compaixão com os necessitados,
o respeito ao próximo e por aí vai, senhores. Em nome desse neoliberalismo que super individualizou as pessoas, super deixou as pessoas com míopes, cegas, completamente cegas por um materialismo. A pessoa não consegue enxergar nada que não seja aquilo que os olhos delas podem ver, e por um pragmatismo insano, resultados. A pessoa ela pode matar, pode roubar, pode fazer o que bem entender em nome do resultado, ou seja, essa visão neoliberal. Então, senhores, reflitam sobre isso aí. Queremos um Brasil melhor? Então, temos que, de fato, valorizar o conhecimento, o intelecto, que é imaterial, que é aquilo que está dentro do espírito dos homens. É isso que nós temos que valorizar para começarmos a combater essas ideias materialista, individualista e pragmatista. Mais uma vez aí eu digo para vocês, tamo juntos aí, galera, e saudações.